Você já foi enganado e só descobriu depois? Aquela sensação horrível de ter acreditado em alguém que estava mentindo na sua cara o tempo todo? Pois saiba de uma coisa: mentirosos usam as mesmas frases, os mesmos truques, as mesmas palavras. E se você souber identificar essas 5 frases específicas, você nunca mais vai ser enganado de novo, porque a ciência já provou que quando alguém mente, o cérebro precisa trabalhar muito mais do que quando fala a verdade. E esse esforço extra vaza através de padrões de linguagem específicos. Então presta muita atenção, porque o que você vai aprender pode literalmente mudar suas relações para sempre. E aviso desde já: quando você terminar esse vídeo, vai olhar para trás e perceber quantas vezes foi enganado sem nem desconfiar. A primeira coisa que você precisa entender é que mentir é difícil. Quando você fala a verdade, seu cérebro apenas acessa uma memória e descreve o que aconteceu. Mas quando você mente, seu cérebro precisa fazer 3 coisas ao mesmo tempo: inventar uma história plausível, lembrar dessa história inventada para não se contradizer, e ainda monitorar sua própria expressão para parecer convincente. É muita coisa acontecendo de uma vez, e é exatamente por isso que mentirosos acabam usando certas frases como muletas psicológicas. São frases que servem para ganhar tempo, para te convencer, para desviar sua atenção. E o mais incrível, a maioria das pessoas usa exatamente as mesmas frases quando mente. A primeira frase que mentirosos sempre usam é essa aqui: para ser sincero, para falar a verdade, ou honestamente. Pensa bem, por que alguém precisaria anunciar que vai ser sincero? Quando você está falando a verdade de forma natural, você simplesmente fala. Você não precisa avisar. É como se antes de cada frase você dissesse: olha, eu respiro ar, só para garantir que as pessoas sabem que você é um ser humano normal. Não faz sentido, certo? Então por que alguém faria isso com a verdade? A resposta é simples: porque não é verdade. Quando alguém começa uma frase com "para ser sincero" ou "honestamente", o que o cérebro dessa pessoa está fazendo é tentar compensar a mentira que vem a seguir. É uma tentativa desesperada de parecer mais confiável. Estudos de linguística forense mostram que essas expressões aparecem com frequência muito maior em depoimentos falsos do que em depoimentos verdadeiros. O mentiroso sabe subconscientemente que está prestes a mentir. Então ele tenta se convencer e te convencer de antemão. É tipo colocar um selo de autenticidade numa nota falsa. E o pior, funciona. Porque a gente foi condicionado a acreditar que quando alguém diz que vai ser sincero, é porque realmente vai. Mas a verdade é o oposto. Então, da próxima vez que alguém começar uma frase com "para ser sincero", levanta a antena. Presta atenção redobrada. A segunda frase clássica de mentirosos é ainda mais interessante. Por que eu mentiria sobre isso? Ou a variação: o que eu ganharia mentindo para você? Essa é brilhante porque ela inverte completamente a dinâmica. Em vez de provar que está falando a verdade, o mentiroso joga a responsabilidade de volta para você. Ele te força a justificar sua desconfiança. E veja só a genialidade disso. Ao fazer essa pergunta, ele está implicitamente dizendo que não tem motivo para mentir. Então, obviamente, não está mentindo. Mas espera aí. Pessoas honestas não fazem isso. Quando alguém duvida de você, e você está falando a verdade, sua reação natural é explicar melhor, dar mais detalhes, ou simplesmente aceitar que a pessoa tem dúvidas e seguir em frente. Você não fica na defensiva imediatamente. Essa frase específica é um mecanismo de defesa clássico. É o cérebro do mentiroso tentando criar uma cortina de fumaça. Ao fazer você pensar nos motivos dele, ele está desviando sua atenção do conteúdo da mentira. É tipo um mágico fazendo você olhar para a mão direita, enquanto o truque acontece na esquerda. E funciona absurdamente bem, porque a maioria das pessoas se sente culpada por duvidar. A gente não quer ser aquela pessoa desconfiada, paranoica. Então quando alguém nos desafia com "por que eu mentiria?", a gente recua. E assim a mentira passa. Mas agora você sabe, quando alguém responde uma dúvida sua com essa pergunta,
não é sinal de inocência. É exatamente o contrário. A terceira frase é devastadora na sua simplicidade. Eu juro, ou as variações. Juro pela minha mãe, juro pela vida dos meus filhos, juro por Deus. Quanto mais sagrado o juramento, mais desconfiado você deveria ficar, porque aqui está a verdade inconveniente. Pessoas que estão falando a verdade raramente precisam jurar. A verdade se sustenta sozinha, ela não precisa de muletas, mas a mentira precisa de reforços, precisa de âncoras emocionais. Então, o mentiroso invoca as coisas mais sagradas que existem para ele, como forma de dar peso às suas palavras. É uma tentativa desesperada de transferir a credibilidade de algo inquestionável para algo completamente questionável. Pensa em todas as vezes que você contou algo verdadeiro na sua vida. Quantas vezes você precisou jurar pela sua mãe? Provavelmente nenhuma, ou muito poucas. Mas mentirosos fazem isso o tempo todo. E quanto mais absurda a mentira, mais elaborado o juramento. Estudos psicológicos mostram que jurar excessivamente é um indicador fortíssimo de desonestidade, porque subconscientemente, o mentiroso sabe que suas palavras não têm valor. Então ele tenta pegar emprestado o valor de outras fontes. Então, quando alguém começa a jurar demais, especialmente sem você ter pedido, desconfia. Muito. A quarta frase é traiçoeira porque parece genuína. Eu não me lembro disso. Ou sinceramente não consigo me lembrar. Agora, obviamente, às vezes a gente realmente esquece as coisas. A memória humana é falha. Mas existe uma diferença enorme entre esquecer algo genuinamente e usar o esquecimento como escudo. Mentirosos adoram essa frase, porque ela é irrefutável. Como você vai provar que alguém se lembra de algo? Não dá. É a desculpa perfeita. E veja a inteligência disso. Não é uma negação direta. É apenas eu não me lembro. Isso cria uma zona cinza onde o mentiroso pode retroceder depois, se necessário. Psicólogos chamam isso de negação plausível. E o padrão é previsível. Quanto mais específica e importante a memória, mais suspeito é o esquecimento. Se alguém diz que não se lembra onde estacionou o carro ontem, pode ser. Mas se diz que não se lembra de uma conversa importante que aconteceu há 2 dias, alerta vermelho. Principalmente se a pessoa se lembra perfeitamente, completamente de todos os outros detalhes ao redor daquele evento específico. Memória seletiva é uma das ferramentas favoritas de quem mente. E finalmente a quinta frase, talvez a mais perigosa de todas. Você está louco. Isso nunca aconteceu. Ou as variações. Você está inventando coisas. Você está exagerando. Não foi bem assim. Isso tem um nome na psicologia. Gaslighting. É quando o mentiroso não apenas nega a realidade, mas tenta fazer você duvidar da sua própria percepção da realidade. É a forma mais tóxica de mentira, porque ataca a sua sanidade mental. O mentiroso não está apenas protegendo a mentira dele. Ele está ativamente tentando te fazer sentir que você é o problema, que você é maluco, que você não pode confiar na sua própria memória ou julgamento. E isso é devastador psicologicamente. Se o mentiroso consegue fazer você duvidar de si mesmo, ele não precisa mais se defender. Você vai parar de questionar. Vai parar de confiar nos seus instintos. E ele ganha. Essa frase é particularmente comum em relações abusivas, sejam românticas, familiares ou profissionais. É a arma preferida de manipuladores. E funciona porque a gente quer acreditar nas pessoas. A gente não quer pensar que alguém próximo está deliberadamente nos enganando. Então, quando essa pessoa diz com convicção que a gente está errado, a gente começa a duvidar. Será que eu realmente vi isso? Será que eu estou exagerando? Não, você não está. Confie nos seus instintos. Agora você sabe. Essas 5 frases são bandeiras vermelhas gigantes. E o mais importante, raramente aparecem sozinhas. Mentirosos tendem a empilhar essas frases. Para ser sincero, eu juro que isso nunca aconteceu. Por que eu mentiria? Quanto mais dessas frases aparecerem numa mesma conversa, mais alerta você precisa ficar. Claro,
Contexto importa. Alguém pode usar uma dessas ocasionalmente e estar falando a verdade. Mas quando vira padrão, quando a pessoa usa essas muletas linguísticas repetidamente, você está diante de alguém que provavelmente não está sendo honesto. E olha, eu não estou dizendo para você se tornar uma pessoa paranoica, que duvida de todo mundo, mas estou dizendo para você confiar nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Se alguém está usando essas frases, presta atenção, porque no fim das contas, a verdade sempre aparece. E é muito melhor identificar uma mentira cedo do que descobrir tarde demais. E falando em tarde demais, você já é inscrito do canal? Se não for, já se inscreve e ativa as notificações, assim você ajuda o canal a crescer e espalhar ainda mais conhecimento. Até o próximo vídeo.